Hum, hum. Bom dia, pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Ó, seguinte, hoje nós vamos estudar aí o finzinho do capítulo 5, a partir do tópico sobre a crise de 29, passando ali pelo New Deal e a recuperação da economia. Um só vídeo, um segundo vídeo, com comentários da tarefa da aula de hoje. E é isto. Vamos em frente, então. É, Começaria fazendo a seguinte pergunta, né? Como explicar uma crise nos Estados Unidos após um período de grande euforia e prosperidade? De fato, durante a Primeira Guerra Mundial, nos anos que se seguiram aí ao fim, né, do conflito, a economia norte-americana cresceu com grande velocidade. O que motivou esse tamanho crescimento foi principalmente a expansão das indústrias automobilísticas e de bens duráveis, como eletrodomésticos, rádio, entre outros, né? Os produtos que saíam das fábricas americanas, eles tinham bastante procura no mercado interno quanto no externo, principalmente na Europa, que estava reerguendo, né, as suas indústrias. É, Na segunda metade da década de 20, de 1920, a economia da Europa ela começa a se recuperar. Inicialmente, os europeus reduziram ali as suas compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos, o que ocasionou, né, acarretou a falência de muitos agricultores norte-americanos. Mas, posteriormente, o gradativo reerguimento aí das suas indústrias, os europeus também deixaram de importar vários produtos da indústria norte-americana. Em uma situação como essa, em que as vendas diminuem, é de se esperar que as fábricas então reduzam a sua produção. Afinal, se os consumidores estão comprando menos, produzem menos, né, para não ter mercadorias paradas aguardando compradores. As indústrias norte-americanas, porém, elas continuaram a produzir no mesmo ritmo enlouquecido, né? Como as vendas diminuíram, o resultado foi um aumento do estoque. Para reduzir os prejuízos, as fábricas então começaram a demitir os funcionários, né? Evitar aí ter que pagar salários. Sem emprego, os americanos deixaram então de ir às compras, diminuindo ainda mais as vendas das indústrias. Nesse contexto, o valor das ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York começou a cair. Os investidores que haviam comprado as ações, eles procuraram vendê-los o mais rápido possível antes que elas se desvalorizassem ainda mais. No entanto, não encontravam mais os compradores para essas ações, né? E quanto mais investidores queriam vender as suas ações, mais elas se desvalorizavam. O ápice dessa queda foi no dia 24 de outubro de 1929, quando o valor das ações despencou então drasticamente, chegando aí a ter preços irrisórios e provocando a chamada queda da Bolsa de Nova York. Para quem não sabe, Bolsa de Valores é uma instituição pública ou privada, então destinada às operações de compra e venda de ações, né, que é um título que representa a menor fração aí do capital de uma empresa. Caberia dizer a vocês que a partir de 1925, com o chamado Tratado de Locarno, né, as relações políticas na Europa elas foram então estabilizadas, garantindo assim melhores condições para a reativação da economia em países como a Alemanha, por exemplo. No cenário internacional, a partir de então, o pensamento liberal passou a orientar as relações político-econômicas entre as nações. A crise da Bolsa de Nova York, em 1929, no entanto, ela compromete drasticamente os projetos liberais e ditos aí, né, democráticos, né? A crise ela se alastra por todo o mundo, gerando fechamento de fábricas, indústrias, bancos, e nessa medida potencializando o cenário de desemprego, de fome e de instabilidade social. Até 1929, a regulação do mercado econômico fora aí determinada pela própria dinâmica das relações de trocas comerciais e econômicas. Esses pressupostos eram então aí professados pelos chamados ideólogos, né, por aqueles que podem ser chamados de ideólogos do liberalismo econômico.
Com a crise e os seus drásticos impactos sobre a vida social, vamos dizer, os Estados Unidos, por exemplo, desenvolveram então uma política econômica a partir da qual o Estado passaria a intervir mais ativamente nas relações de mercado. E esse programa político e econômico norte-americano vai ser chamado de New Deal, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. O governo norte-americano ele pouco fez para resolver toda a situação diante da queda da quebra, né, da Bolsa de Nova York. Defendendo aí os princípios do liberalismo econômico, chegou a alegar que o Estado não deveria intervir na economia e que o próprio mercado resolveria a crise. Né? A noção de que o mercado se autorregularia é uma noção que vem da teoria econômica do liberalismo. Seguiu-se aí então um período que ficou conhecido como Grande Depressão, né? Um pouco antes aí do estabelecimento da política econômica do New Deal. E Grande Depressão em que então cai a produção industrial e aumenta aí muito, né, a pobreza. Mais aí de 5 mil bancos, 80 mil fábricas, 32 mil casas comerciais nesse período faliram, provocando assim o desemprego de mais de 15 milhões de pessoas. Os agricultores, por sua vez, perderam as suas terras e muitas famílias perderam as suas casas nas cidades também. Nos Estados Unidos, a crise se espalhou para o restante do mundo, como comentei com vocês, ocasionando aí uma onda de desemprego que afetou mais de 30 milhões de pessoas no total. O Brasil também foi afetado, sofrendo então uma devastação econômica, política e social. Além da crise ter provocado o desemprego nas incipientes indústrias brasileiras, outro setor atingido foi o da agricultura por aqui. Na época, o principal produto de exportação brasileiro era o café, como a gente viu, né, nos estudos de capítulos anteriores, cujas vendas ao exterior despencaram naquele momento histórico. Como alternativa para evitar a queda dos preços, o governo brasileiro fez o quê? Comprou as sacas de café e as queimou, simplesmente. O New Deal e a recuperação da economia. Vamos lá. A economia norte-americana ela só começou a se recuperar a partir do ano de 1933. Naquele ano, Franklin Roosevelt, do Partido Democrata, assumiu a presidência dos Estados Unidos. Diferentemente do seu antecessor, Roosevelt acreditava que o Estado deveria intervir de maneira profunda na economia, durante a noção, né, de um Estado social-democrata, por assim dizer. Durante aí o seu governo, ele propôs então um plano que ficou conhecido como New Deal, que previa uma série de medidas, como a criação de obras públicas para gerar novos empregos, empréstimos aos bancos para evitar então novas falências, a criação de um programa de seguridade social para ajudar os desempregados, também o estímulo à produção agrícola. Essas medidas ajudaram então a aquecer novamente a economia norte-americana, gerando coisa de nada mais nada menos que 8 milhões de novos empregos. Não consigo ficar olhando muito aqui para a câmera por causa da luzinha, gente, que fica acesa, atrapalha a vista. Eu tenho fotofobia, fudeu. Enfim, no próximo vídeo eu vou comentar com vocês a respeito aí dos exercícios da tarefa para a aula de hoje. Foi rápido, né? Mas se vocês tiverem dúvida, quiserem esclarecer algum ponto mais ou menos específico sobre o conteúdo agora da aula de hoje, crise de 29, quebra da Bolsa de Nova York, o período chamado Grande Depressão, bem como aí as políticas do democrata Franklin Roosevelt em torno de um New Deal, que significa aí um novo pacto, né? E que fizeram um reaquecimento da economia norte-americana nesse contexto. Permaneço à disposição, é só chamar lá no nosso grupinho de WhatsApp.